Evelyn Hernandes se mudou para São Francisco quando tinha apenas 14 anos de idade. Ela e sua família eram originalmente de El Salvador, mas Evelyn estava se mudando para os Estados Unidos para finalmente se reunir com sua mãe, que já havia se mudado e começado a trabalhar no país antes de Evelyn. Evelyn mal falava inglês, mas conseguiu terminar o ensino médio. Porém, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Aos 17 anos, logo após concluir o ensino médio, Evelyn descobriu que estava grávida. O pai do bebê tinha acabado de se juntar à marinha e deixou claro que não queria ter nada a ver com Evelyn ou com a criança. Então, Evelyn teve que se virar sozinha e, em 1997, deu à luz um menino saudável chamado Alexis. Ela se tornou uma mãe dedicada e esteve envolvida ativamente na vida de Alexis, em casa e na escola. Evelyn arranjou emprego como enfermeira vocacional e, quando não estava trabalhando, frequentemente fazia trabalho voluntário na escola de Alexis. A vida dos Hernandes era financeiramente apertada, mas sempre acolhedora e centrada na família. Em 2002, parecia que a família estava prestes a crescer um pouco mais. Na época, Evelyn trabalhava em 2 empregos, um na Costco e outro no The Cliff Hotel em Union Square. No entanto, no final de abril de 2002, ela estava encontrando dificuldades para trabalhar. Ela estava grávida de 9 meses do seu segundo filho e segundo menino. Apesar das complicações na gravidez, ela teve que parar de trabalhar e começar a receber benefícios por incapacidade para conseguir se sustentar. Evelyn estava extremamente animada para ser mãe novamente. Ela e suas irmãs conversavam todos os dias, falando sobre como seria a vida com mais um membro na família e planejando o chá de bebê de Evelyn. Ela sabia que estava esperando outro menino e queria chamá-lo de Fernando. No entanto, havia alguns fatos decepcionantes que ela precisava enfrentar e estava tentando fazer o melhor possível com a situação. O namorado de 36 anos de Evelyn e pai de seu segundo filho, Herman Aguilaria, não estava animado com a gravidez. Ele tentou convencer Evelyn a interromper a gravidez e as coisas se tornaram tensas entre eles quando Evelyn recusou. O casal então se separou por um tempo antes de Herman voltar e aparentemente fazer as pazes. Ele trabalhava como motorista de limusine e mecânico de avião, e naquela primavera ele comprou uma nova cama para Alexis e foi até a residência de Hernandes para ajudar a montá-la. Evelyn e Herman pareciam ter resolvido suas diferenças, pelo menos em parte. No entanto, Evelyn já havia tomado medidas para garantir que Herman pagasse pensão alimentícia. Isso poderia ter sido o motivo das tensões entre eles, especialmente considerando o fato de que Herman não queria que Evelyn continuasse com a gravidez. Mas a verdade é que havia outra razão para Herman não querer que Evelyn tivesse seu filho, e era uma razão bastante significativa. Herman já era casado e sua esposa supostamente sabia sobre o caso que ele tinha com Evelyn. No entanto, ter mais um filho e outra família para cuidar certamente dificultaria as coisas entre Herman e sua esposa. Talvez algumas dessas dificuldades tenham sido o motivo da conversa entre Evelyn e Herman por telefone em 30 de abril de 2002. Ou talvez tenham falado sobre algumas complicações que Evelyn estava enfrentando durante a gravidez. A irmã de Evelyn, que conversou com ela na manhã seguinte a essa ligação, disse que Evelyn estava reclamando de dores no abdômen, mas também explicou que ela teria que superá-las e levar Alex para a escola mesmo assim, pois não tinha mais ninguém em quem confiar para cuidar dele. Então, Evelyn colocou Alex no carro e o deixou na escola. Depois, ela voltou para casa e pegou o ônibus para a cidade para fazer alguns recados. Ela foi ao banco depositar dinheiro e depois comprou uma nova carteira antes de voltar para buscar Alexis na escola. Acredita-se que ela tenha pego o correio por volta das 18 horas, o que incluía um novo cheque de benefícios por incapacidade. Os registros telefônicos mostraram que ela ligou para sua irmã por volta das 21 horas. Elas conversaram sobre o chá de bebê de Evelyn e finalizaram alguns detalhes antes de Evelyn ligar para seu namorado e desligar o telefone. Ela estava 5 dias do parto, então ninguém esperava que ela saísse muito ou saísse de casa se não fosse absolutamente necessário. No entanto, quando o dia do parto de Evelyn chegou e passou e ninguém mais ouviu falar dela, Herman começou a ficar um pouco preocupado.
Cerca de uma semana após a última vez em que ele conseguiu entrar em contato com ela, ele ligou para a polícia e relatou Evelyn e Alex como desaparecidos. A polícia foi até o apartamento de Evelyn, onde encontraram todas as roupas dela e de Alex, incluindo a mala dela para o hospital. Mas isso não era tudo. Dentro da casa, estavam os passaportes de ambos, o que fez a polícia esperar que nenhum deles tivesse ido longe. Os investigadores inicialmente acreditaram que Evelyn havia ido a algum lugar mais tranquilo para ter seu filho, e alguns até acreditavam que ela poderia ter ido para sua mãe, que havia voltado para El Salvador na época. No entanto, com a descoberta dos passaportes e a descoberta de uma nova evidência apenas alguns dias depois, essa teoria foi descartada. Um dia ou dois após Evelyn e Alex terem sido relatados como desaparecidos, a nova carteira de Evelyn foi encontrada em um estacionamento em South San Francisco, contendo aproximadamente $40 em dinheiro e um cheque de benefícios por incapacidade não sacado em nome de Evelyn. Essa descoberta tornou os investigadores mais suspeitos de que algo ruim tinha acontecido nos desaparecimentos, mas também eliminou um motivo específico. Com o dinheiro e o cheque ainda na carteira, os investigadores determinaram que o que quer que tivesse acontecido com eles provavelmente não foi um roubo. No entanto, apontou a investigação em uma determinada direção. O estacionamento pertencia a um posto de gasolina que era frequentado pelos funcionários da mesma empresa de limusines em que Herman trabalhava. Na verdade, o posto de gasolina ficava a apenas algumas quadras de onde Herman trabalhava, e foi dito que ele era um cliente regular lá. Herman foi solicitado a ir à delegacia para uma entrevista. Ele cooperou no início, e sua entrevista inicial levou os investigadores a acreditar em muitas coisas. Tanto Herman quanto sua esposa afirmaram que ele estava em casa durante o período em que se acredita que Evelyn e Alex desapareceram. Os investigadores determinaram que isso era verdade e que a esposa de Herman sabia sobre o caso, embora parecesse que ela não soubesse sobre a gravidez. Ela confirmou o álibi de Herman. Também parecia que Evelyn sabia da esposa de Herman e decidiu encerrar oficialmente o relacionamento com ele, porque Evelyn acreditava que ele nunca deixaria a esposa por ela, mesmo se estivesse tendo um filho com ele. Apesar do motivo em potencial de Herman querer se livrar de ter que pagar pensão alimentícia para um filho que ele não queria e da carteira de Evelyn ter sido encontrada em um local onde Herman era conhecido por frequentar, os investigadores não tinham mais evidências contra ele. No entanto, Herman nunca foi oficialmente descartado como suspeito, mas também não foi considerado o principal suspeito no caso. Também parecia que não haveria mais avanços no caso quando uma descoberta surpreendente e perturbadora foi feita em agosto do mesmo ano. Pedestres que caminhavam ao longo da costa em São Francisco encontraram os restos mortais de uma jovem mulher. Ela estava sem a cabeça, as mãos e os pés, e vestia uma camiseta de maternidade. Os testes de DNA confirmaram que era Evelyn Hernandes, mas isso só revelou uma peça do quebra-cabeça. Alex ainda estava desaparecido, assim como o pequeno Fernando, ainda não nascido. Era possível que Evelyn tivesse morrido e que seu corpo tivesse expelido o bebê em um parto no caixão, mas, devido ao estado de decomposição do corpo de Evelyn, era impossível determinar a causa da morte. Acredita-se que ela tenha perdido algumas de suas extremidades, incluindo a cabeça, devido a essa taxa acelerada de decomposição e possivelmente por causa de animais na água. Até hoje, ninguém pode dizer com certeza o que aconteceu com Evelyn ou seus filhos. Dos 3 casos, Evelyn é a única que foi encontrada e a única vida que foi esclarecida, o que, de muitas maneiras, levanta mais perguntas. É possível que seu bebê tenha nascido e morrido na água sem que ninguém percebesse, mas o mesmo não poderia ser dito sobre Alex. Ele tinha 5 anos e estava apenas começando sua vida quando desapareceu sem deixar rastros, e sua vida provavelmente foi interrompida tão abrupta e tragicamente quanto a de Evelyn. O caso Hernandes permanece não resolvido até hoje, e a esperança é que, um dia, a verdadeira história seja descoberta e justiça seja feita em nome de Evelyn, Alex e Fernando.